Hey Saunders, como estão? Sejam bem-vindos à parte 2 desse longo vídeo sobre JoJo, corrigindo alguns erros do vídeo do Guto que ele fez ano passado. Se você não viu a parte 1, pare esse vídeo agora e clica no card que vai aparecer aqui na tela, porque é importante você ter contexto. Mas se você não quiser também, aí é contigo, irmão, faz se você quiser. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a todos que assistiram a parte 1, porque foi a primeira vez que um vídeo meu bateu mais de 50 views, e da última vez eu acho que, pelo que eu vi, ele tava com 160, e eu fiquei realmente feliz com isso, sabe, de verdade. Então, para todos os novos inscritos que vieram, muito obrigado, e para aqueles que só assistiram o vídeo até o final e estão aqui de novo, muito obrigado também. Vocês me deram o melhor presente de aniversário possível. Então, bom, para não ficar muito maior, porque o vídeo já tá enorme, chega de enrolação e sentimentalismo, senta bem confortável, prepare a sua mente e bora pro vídeo. E aí você olha pro final do anime e fala, tá, o que tudo isso quis dizer? O que essa parte quis dizer? O que esses personagens quiseram dizer? Muitos deles não tiveram um arco concluído, muita gente não entendeu nada do que estava significando. Triste! Você olha pra Triste e fala, não, desde o começo eles falam. Tem o pessoal que saiu da gangue falando, não, a gente tem que sequestrar a Triste porque a gente vai ver qual é o poder dela, vai entender quem é o chefe, a gente pode descobrir quem é o chefe, etc. O poder dela não tinha nada a ver com o chefe. A Spice Girl foi usada 2 vezes, a Triste teve 3 falas durante o anime inteiro, tirando o episódio que ela resolveu as coisas lá com o Notorious Big, e ela sumiu. Você fala, tá, e aí, o que aconteceu com a Triste? Me desculpa, Guto, mas tudo que você falou aqui sobre a Triste está errado. Primeiro, ela teve muitas falas no anime e no mangá, e ela foi essencial na derrota do Diávolo. O arco da Triste também é um arco sobre destino. Ela nunca quis se envolver com a máfia, mas a vida dela e o destino dela sempre foram controlados pelo seu pai. Ela não sabia quem ele era, não se importava com quem ele era e ela não queria ser envolvida em nada. Ela começou como uma garota medrosa, sem determinação e arrogante, que era controlada pelas ações do seu pai. Ao longo do anime, principalmente contra o Notorious Big, ela mostrou o ponto de mudança, onde ela finalmente demonstrou determinação e uma vontade de lutar, estando finalmente disposta a ir contra o seu destino de simplesmente ser usada e morta pelo próprio pai. Sim, a estante dela em si não teve nada a ver com o poder do Diávolo, mas o fato de ela saber da mãe dela, fora o quesito bem importante de ela poder sentir quando o Diávolo está por perto, foram fatores mega necessários no final da história. A própria Spice Girl, quando surge, deixa claro que ela é apenas uma manifestação da verdadeira Triste, e que assim que ela se aceitar, a Spice Girl não vai ter mais uma personalidade. E 2 vezes? Sério? Spice Girl foi usada o tempo todo contra o Notorious B.I.D. Na verdade, se não fosse pelo despertar dela, todos estariam mortos ali. Sem o poder dela, a gangue não teria conseguido tirar o molde do rosto do Dope que o Abakio fez, o que teria tornado o sacrifício dele completamente inútil. Ela salvou o Mista ao amaciar a bala que atravessaria a cabeça dele. E no final da luta, a flecha só chegou nas mãos do Giorno porque ela usou a Spice Girl nas balas do Mista. Sem a Triste, todos estariam mortos e a gente nem mesmo teria uma parte 5. Além do mais, o arco dela se completou. Ela era uma garota fraca, sem determinação, com o destino controlado pelo pai, e se tornou uma garota determinada, que luta pelo próprio destino, não se deixa ser controlada e consegue se defender em batalha, além de ser de extrema utilidade na batalha final, onde depois ela simplesmente seguiu a vida, já que ela nunca quis ser da máfia. Eu não sei onde que o arco dela ficou incompleto. Sim, você pode falar que não ficou óbvio ou que não ficou claro, mas nem todo arco de personagem tem que ser algo jogado na sua cara. Como eu falei, se você prestar atenção, você consegue ver todo o desenvolvimento da personagem. E você falar coisas como que ela mal teve falas, a Spice Girl mal foi usada, pode fazer com que alguém que queira ver o vídeo antes de ver o anime, desista de ver. Você está basicamente diminuindo a obra, e isso é algo bem injusto. Essa foi a parte que mais abandonou poderes e eu não entendo por quê. O Araki tem esse histórico de abandonar coisa, e esse ele conseguiu de uma maneira absurda.
O Giorno tinha o reflexo lá, você batia nas coisas lá do Golden Experience, pá, você recebia o golpe de volta. Parou de receber. Ninguém recebeu o golpe de volta. Ah, o Bucciarati pode saber se você tá mentindo só lambendo seu suor? Não vou usar. Ah, o Giorno pode colocar mais vida dentro de uma pessoa viva e aí ela perde os sentidos? Não quero. Viram só porque eu falei que ele não prestou atenção? Mas aqui eu não culpo o Guto tanto assim, porque a maioria da fanbase de todo mundo também se sentiu desse jeito. Mas eu vou explicar aqui tanto pro Guto quanto pros fãs. Primeiro, esse lance de Araki esquece é um meme. É um meme que começou na fanbase de Jojo que lia o mangá, já que o Araki sempre diz que ele tem dificuldade de lembrar das sagas anteriores, e quando ele lê de novo, ele se sente um fã da obra lendo novamente. Então, quando eles viam alguém comentando algo que não entenderam na obra, as pessoas soltavam um Araki esqueceu como uma piada. Mas com o tempo as pessoas começaram a levar isso a sério e criou-se essa ideia que o Araki esquece tudo e a história é cheia de furos. Segundo, os poderes que você cita, Gutinho, não foram abandonados. O Giorno nunca teve o poder de refletir o dano. As criações do Golden Experience é que tinham essa habilidade. O Giorno explica no primeiro episódio que elas fazem isso porque eles têm uma vida própria para defender e eles refletem o dano enquanto eles não são leais ao Giorno. O ataque só é refletido se você ataca algo criado pelo poder da Golden Experience. E as únicas vezes que isso aconteceu foram com o Luca atacando o sapo e o Koichi atacando a árvore que o Giorno criou para fugir. O Giorno também deixa claro que depois de um tempo, as coisas que ele cria passam a obedecer ele e perdem essa habilidade. Por isso que todas as partes que ele repôs do pessoal da gangue e até dele mesmo, nunca apresentaram esse detalhe. Primeiro porque ninguém atacou elas diretamente, e segundo porque depois de um tempo elas viraram só mais um pedaço do corpo da pessoa. As únicas vezes que alguma criação do Giorno foi atacada foi o mofo do Green Day na luta contra o Chocolata, mas como não foi um ataque direto e sim um efeito arbitrário do stand, não faria sentido o ataque ser refletido. E para qualquer um que fale do diabo esmagando o escorpião na luta final, aquilo é um erro do anime, porque no mangá o diabo corta o pedaço da mão dele que o escorpião picou, justamente para evitar matar o escorpião. Terceiro, a habilidade do Bucciarati com o suor não foi abandonada. Ela só não teve outra oportunidade de aparecer. A única vez que isso poderia ter acontecido de novo seria na luta com o Talking Head, e mesmo assim não serviria de nada. Primeiro porque o Bucciarati não tinha nenhum motivo para suspeitar que o Naranja estava dizendo inverdades, já que só nós sabíamos que ele estava sendo atacado por uma stand. Segundo que o Naranja não estava mentindo, apenas as falas dele eram trocadas pelo Talking Head, forçando ele a dizer o contrário. Mesmo que o Bucciarati lambesse o suor, ele só detectaria que o Naranja está falando a verdade e tudo aconteceria do mesmo jeito. Quarto, a habilidade do Giorno de encher alguém de vida com os socos só funciona em pessoas e talvez em animais e plantas, mas não em stands. O Giorno só teve 2 lutas contra uma pessoa diretamente em toda a saga, Bucciarati e Chocolata. Na luta contra o Ghiaccio, a stand o tornava imune a qualquer dano físico e o que matou ele foi o cano perfurando o pescoço. Black Sabbath, Babyface e Notorious Big eram stands, então esse poder não faria efeito. Nas outras lutas ele funcionou como suporte e mal atacou diretamente os usuários. E a única vez que ele socou um usuário realmente foi o Chocolata. E nada indica que ele não estava sentindo os efeitos do supercarregamento de vida. Mas o ponto da cena era o Giorno descontando toda a sua raiva em cima dele, com uma sequência de socos tão poderosa que derrotou o Chocolate instantaneamente. Tanto que no mangá, aquela simples cena durou 7 páginas inteiras. Então não, nenhum dos poderes citados aí foi abandonado. O único poder abandonado foi a habilidade da Golden Experience de criar vida com os pés, já que contra o Black Sabbath ele acelera o período de vida de uma árvore até que ela morra usando os pés, assim permitindo o Black Sabbath ser atingido pelos raios de sol. E depois, contra o Notorious Big, ele estava em desespero porque sem as mãos ele não poderia mais usar o Golden Experience. Esse foi o único poder abandonado de toda a parte 5. E o resto ou não teve a oportunidade de aparecer, ou só não foi mostrado acontecendo em detalhes, já que seria desnecessário. Ah, o Giorno é filho do Jill. E aí?
Ele é filho do Jill só por ser filho do Jill, não tem nada a ver. Não tem nenhum desenvolvimento em torno disso, não faz a mínima diferença que ele seja filho do Jill. Não tem uma explicação pra mãe dele ter ficado viva. E o Giorno ainda levando o crédito por tudo que ele não faz. O pessoal resolve as tretas, o pessoal faz umas coisas absurdas. Aí chega o Giorno. Não, mas se olharmos pro sol, os olhos ficarão mais aquecidos. Aí todo mundo, Giorno, filho da cara brabo, ele é nosso líder, ele é cara bom. O Bucciarati fez tudo sozinho, todos os negócios. Narentia fez mais coisa que o Giorno. O Fulgo foi embora e fez mais coisa que o Giorno. Uou. Vamos devagar aqui porque ele falou sobre muita coisa e nenhuma delas está certa. O fato do Giorno ser filho do Dio foi resolvido no arco do Black Sabbath. E o fato de você falar que não teve resolução é justamente o que me faz achar que você não prestou atenção. Jojo sempre apresentou pra gente um universo onde traços familiares e personalidades são mais herdadas pelos filhos do que na vida real. Então, sendo o Giorno um filho do Dio, ele era um motivo de preocupação pro Jotaro, já que ele poderia querer tentar continuar os planos depois que descobrimos quais são de verdade lá na parte 6. Mas mesmo assim, sem a parte 6, o Jotaro tinha a preocupação de que o Giorno fosse seguir os passos do Dio e se tornar um problema para os Joestar novamente. Por isso que ele mandou o Koichi pra lá para investigar. Primeiro, porque o Giorno poderia sentir o Jotaro se aproximando, já que pessoas da mesma família em JoJo podem sentir um ao outro por perto, e o fato de ele ser filho do Dio é o que designa a personalidade do Giorno e permite que ele atue na parte 5. Apesar de ele ser justo do bem como um Joestar, ele não tem problema em mentir, manipular e roubar, traços associados mais ao Dio. Ele precisava ter um pouco do Dio para que a máfia acreditasse que ele era impiedoso e do lado negro da força como eles. Mas precisava ter o lado Joestar para se manter no caminho do bem e não ser consumido pelo desejo de poder, assim como seu pai foi. O arco dele ser filho do Dio termina na luta contra o Black Sabbath, onde o Koichi percebe que no fundo, o Giorno é alguém bom, que luta pela justiça e não trará mal à sociedade, encaixando ele como um verdadeiro Joestar e não um Brando, ou seja, ele se torna menos uma preocupação para o Jotaro e ele poderia finalmente parar de se preocupar com a luta incessante entre Joestars e Brandos e poderia ter uma vida tranquila. Bom, isso se não tivéssemos a parte 6, mas isso não vem ao caso. E o Giorno é reconhecido por tudo, tem certeza? Até o momento que ele extrai a máfia, todo o personagem do Abakio é passar o tempo todo chamando o Giorno de inútil e não reconhecendo a força ou a ajuda dele, só considerando o Bucciarati como líder de verdade, sempre falando que não entende por que o Bucciarati confia tanto no Giorno. Mista só começa a respeitar o Giorno porque eles lutaram juntos mais vezes e porque o Giorno salvou a vida dele 2 vezes. O resto do grupo também começa a respeitar o Giorno lentamente por passarem tempo com ele e pelo tanto que ele ajuda tanto por ser inteligente, quanto pelo poder de cura do Golden Experience. Nem mesmo quando ele derrota o Babyface ele recebe reconhecimento. As únicas vezes que ele recebe reconhecimento de verdade é quando ele derrota o Chocolata e no final quando ele vence o Diavolo. Fora isso, ninguém considera ele tudo isso e eu não consigo entender de onde você tirou a ideia de que ele leva crédito por tudo, sendo que no geral quem leva crédito sempre é o Bucciarati, mesmo quando as coisas só dão certo porque ele planejou junto com o Giorno. Durante 90% da história da parte 5, o único que reconhece o Giorno é o Bucciarati, depois o Mista, depois a Triste, depois o Narantia, e o resto morre ao somo da história. Além do mais, o Giorno só fez o discurso dele de "Eu sou o Giorno e eu tenho um sonho" 3 vezes, e todas foram antes da metade do anime. E sobre a mãe do Giorno ter ficado viva, o Dio tem um carisma enorme e ele sempre foi mostrado sugando sangue principalmente de mulheres. Além do mais, ele ainda tem necessidades básicas, né? A mãe do Giorno pode simplesmente ter sido uma mulher que deixou ele mais interessado, com um desejo, e ele decidiu aliviar seus 100 anos de confinamento se divertindo um pouquinho. Até porque o Giorno foi feito em algum momento perto do final da parte 3, onde o Dio viu que seus planos já estavam começando a falhar por causa dos Joestars. E ele não era louco o tempo todo, diferente do que muitos pensam. O Dio era um lunático bem inteligente e complexo que ficou bêbado de poder. Então não me surpreende que ele tenha deixado algumas sementes por aí para que elas seguissem seu plano final caso ele fosse derrotado. O Dio, apesar de tudo, ainda tem desejos, cara. É só aceitar isso. Ele ainda é um brother. Pera, tá? Por que o Bucciarati virou um zumbi?
Claro, o Giorno pegou e colocou a vida dele no momento certinho, que ele tava morrendo. Mas pra quê? Qual que era a finalidade dele ter virado zumbi ali? Ele poderia ter morrido no Coliseu lutando contra o chefe, lutando contra o Doppio pra salvar alguém. Dava na mesma, seria mais bonitinho. Não, Guto. Não daria na mesma, nem seria mais bonitinho. O Bruno morrer naquela catedral era o destino imutável dele, por causa dos acontecimentos com a Rolling Stones. Ali é onde ele deveria ter morrido e sua história terá acabado, pela segunda vez. Mas como eu falei antes, para você vencer o destino e ser agraciado por ele, você precisa de 3 cositas. O Bucciarati já tinha determinação. E ali ele fez o seu sacrifício. E qual foi? Ele mesmo. Ele sacrificou a si mesmo para salvar o que eles pensavam ser a única chance de vencer o chefe. Mas mesmo assim, ele sabia que ainda tinha que lutar e que ainda precisava continuar ajudando. Você falou muito bem. Ele voltou porque a alma dele retornou no exato momento em que o Giorno curou o corpo dele. E o ponto de ele virar o zumbi, primeiro, foi pra gente ficar tenso, já que assim a gente já fica no suspense de que qualquer um pode morrer. Segundo, pra gente ter o suspense da bomba relógio, já que a gente não sabe quando o corpo dele vai parar de funcionar e se ele vai sair da história. E terceiro, para reforçar ainda mais o tema do Bucciarati e o tema do destino. Bucciarati é alguém que abdica de si mesmo, da própria felicidade, para poder ajudar aqueles que precisam e os mais fracos. Assim como ele ficou ao lado de seu pai por saber que ele sofreria mais do que a sua mãe, ele sabia que a gangue ainda precisava dele. Então ele desafiou o destino para poder caminhar entre eles mais uma vez e ajudá-los. Ali também reforçando o fato de que ele não se considera acima do destino, nem mesmo acha que só ele pode salvá-los, já que ele só fez isso por querer continuar ajudando seus amigos a alcançar o melhor resultado final. Se ele tivesse morrido no Coliseu, toda a luta teria que ser reescrita, o Diavolo teria que ser revelado para todo mundo, e a morte não seria bonita, porque as pessoas iam sentir que o Bucciarati foi carregado até ali, só para morrer no final sem ser tão importante. Ele se sacrificar pelos amigos e continuar lutando mesmo em um corpo morto, e depois se sacrificar de novo no final, depois de ajudar todos a vencer, foi a morte mais bonita que poderíamos ter para ele, já que ele pôde morrer em paz naquele painel lindíssimo, sabendo que ninguém mais teria que morrer por causa das ações do Diavolo. E o que me deixou mais transtornado, eu comentei que a gente ia falar sobre o Diavolo. Qual é o lance do Diavolo? Porque assim, existem os vilões que são personagens mais complexos, vilões que têm motivações, vilões que estão corretos, vilões que blá 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 blá, ou vilões inerentemente maus, que estão ali porque são assim. O Dio é assim, né? Ele é mauzão, ele é da hora, ele é, opa, eu sou foda, eu quero o mundo todo. O Diavolo é assim, mas eles fazem uma construção, uma premeditação para como se o Diavolo não fosse assim. Tem tudo uma mística, olha só, o chefe não pode aparecer o rosto dele, ele não sei o que, ele tá por trás de tudo, ele tem a inteligência de não sei o que. Aí você fala, pô, quando esse cara aparecer vai ser brabo, ele vai ser um personagem da hora, ele vai ter uma personalidade interessante, e ele vai ter, né, ou ele vai ter uma motivação, e deu a motivação dele que é, com um poder desse eu sou destinado a ser o imperador do mundo. Aí você olha e fala, pô... Você podia ter falado isso no primeiro episódio, que eu já aceitava. O Dio fala isso no primeiro episódio. A gente sabe desde o primeiro episódio que ele é inerentemente mau e ele quer dominar o mundo porque ele é assim. Aí você aprecia o restante com suas outras, né, outras qualidades da construção de vilão. Não em torno de um mistério, de um personagem que não tem nenhum mistério. Ele não é misterioso. Por que ele realmente tinha não sei o que, de ver o rosto dele? Não tinha. Não tinha um mistério por trás da face dele. O passado do Diablo. O que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo? A mãe dele, que estava presa há muitos anos, deu a luz pra ele dentro da cadeia. E não faz nenhum sentido, já que o pai dele, teoricamente, morreu 2 anos atrás. E a mãe dele tá lá numa cadeia feminina. Deu a luz a ele, ele nasceu, foi mandado pra cidade, criou lá com o padre. O padre um dia quebrou lá a garagem porque ele queria expandir o negócio. E tinha a mãe de Jordan presa de... Do Giorno não, do Diablo, desculpa, eu errei aqui, o Giorno ficou bravo. A mãe do Diablo debaixo da garagem, com a boca costurada. O quê? O que eles queriam dizer com isso? Qual foi a intenção de mostrar umas coisas dessas que... E aqui temos 2 minutos do Guto não entendendo o Diavolo, mas eu vou perdoar ele porque muita gente não entendeu o passado dele. A premeditação do Diavolo nunca foi de nossa, ele é um mega gênio, cheio de motivações interessantes de bliau bliau bliau.
Desde o primeiro episódio sempre foi dito, ele é o chefe, ele criou o topo, ele conseguiu, e ele se mantém um mistério porque ele não quer que saibam como derrotar ele. O que tem de tão complexo nisso? O lance do mistério da face dele e tudo mais era por medo do destino. Tudo no Diávolo gira em torno disso. Ele tem um poder que permite que ele pule 10 segundos no tempo, ou seja, ele foge das consequências, podendo pular as partes difíceis e se colocar sempre na melhor posição. Isso é ele fugindo das dificuldades, ou seja, dos sacrifícios que ele teria que fazer e querendo só os resultados. Por causa do poder imenso que ele conseguiu com a máfia e com a Stand, ele se considerava inderrotável, e para ele, o passado era a chave para vencê-lo, já que, se soubessem quem ele era, como ele chegou ao poder, e principalmente descobrissem a sua habilidade, ele poderia ser derrotado. A motivação dele foi dita pelo capo que entregou a Trish pro Giorno, por todos os membros do La Squadra, pelo próprio Diavolo quando ele aparece no canto querendo que a Trish chegue logo, quando ele investiga o quarto que a La Squadra Execuzione investigou, quando ele ataca o Bucciarati na capela. Como o senhor não percebeu isso, senhor Gutinho? E não teve uma personalidade interessante. Você esqueceu do Doppio. O Doppio é a personalidade interessante. Ele é o lado complexo do Diávolo, tanto que até hoje ninguém sabe qual das duas personalidades é a verdadeira. Qual veio primeiro, se foi o Doppio ou o Diavolo. Ele se separou em uma personalidade que focava só nos objetivos e em uma que era mais besta e um disfarce, onde ele podia transitar por aí. Se as pessoas passarem a ver os dois como personagens separados e sim como duas metades da mesma moeda, com certeza o apreço seria bem mais. E você fala que o episódio da morte do Abakio era seu favorito, então me diga, como que você não absorveu nada dele? Lá, o Abakio pergunta pro amigo dele por que ele ainda está investigando se o cara já tinha sido declarado inocente. E o amigo diz para ele e para nós que, quando você busca apenas os resultados, você começa a se distrair da verdade. Nesse momento, ele definiu todo o personagem do Diávolo. Ele buscava só os resultados que favoreciam a ele, já que a habilidade dele permitia que ele se colocasse sempre na melhor posição, no melhor momento para tudo, e por isso ele se afastou da verdade. Ele evitava de fazer sacrifícios próprios e ele passou a se considerar acima do próprio destino. Ele ganhou tanto poder e tanta confiança que ele começou a achar que o destino estava sendo controlado por ele e estava do lado dele. E foi isso que levou à sua aniquilação. Ele buscava só os resultados, não tinha determinação para mudar o destino e lutar de frente, pois ele tinha medo do seu passado, de saberem sobre ele, não estava disposto a sacrificar nada e não teve a humildade de não se deixar enlouquecer de poder. E agora, sobre o passado do Diávolo, não é para fazer sentido. O passado do Diávolo foi deixado propositalmente vago daquele jeito para percebermos o quanto o passado dele foi bem escondido. Ninguém sabe qual é o real passado dele e nada daquilo é para ser levado a sério. O Araki tem um tema demoníaco recorrente com o Diávolo e ele estava bem inspirado pelo filme O Bebê de Rosemary, quando ele escreveu essa parte, fora estar em um período de depressão pesada. Então ele fez o passado do Diávolo ser uma lenda urbana, um acontecimento impossível e inexplicável, para mostrar o quão bem ele escondeu seu passado e o quão pouco é aquilo que realmente se sabe sobre ele. Mas ok, eu perdoo você por não entender isso, porque muita gente na fanbase ficou confusa também. Então não foi culpa da sua falta de atenção, realmente é um problema geral que existiu com essa parte. Você coloca aquele primeiro episódio ali da pedra, com o monólogozinho do Jesus no final, vendo que 3 pedras apareceram, sem nem mostrar quem foi que morreu, porque aquelas pedras iam fazer que pessoas morressem, sem nem mostrar. Você olha e fala, tá, tem alguma coisa a ver com o destino esse arco inteiro. Pessoas vão morrer e você não sabe quem é. Aí você fica na tensão, fala, opa, qualquer momento alguém vai morrer porque é o destino dela. E aí no final aparece o vilão que tem o destino de ser o imperador de não sei o que, ou pelo menos ele acredita, e é por isso que ele segue fazendo as coisas. Aí você fala, tá, pelo menos tem uma unidade, né? Destino aqui, destino aqui, destino aqui, e vai seguindo essa roleta. Mas no final das contas, não tinha nada de destino antes, tinha Giorno Giovanna, eu tenho um sonho, vou parar de vender droga pra criança nessa cidade aqui, nesse mundo aqui que tá tudo mal acabado por conta de mafiosos ruins, vou virar um gangstar, e no final os caras morreram ali,
a Trish sumiu, o Giorno virou Gangstar, mas você não sabe que tipo de Gangstar que ele é, o que ele tá fazendo de verdade. O Diavolo, que tinha o destino, não tinha o destino, acreditou que tinha um destino só porque sim, ele era um personagem péssimo, inclusive, fica aqui, imagina. No finalzinho ali, no Coliseu, tá o Doppio e o Diavolo. O Doppio destrói a personalidade do Diavolo, imagina um episódio só disso. Dele conversando com o Diavolo, os diálogos ali, não sei o quê. Até que ele percebia que o Diavolo era fraco e que ele que devia ser o cara foda. Aí o Doppio ia lá, engolia o Diavolo, pegava todos os poderes dele e muito brabo ia lá lutar com todo mundo. Ah, desperdício. Eu vou tentar ser bem resumido aqui, porque não tem muito mais que eu possa falar. Esse cenário das pedras aparecerem antes, sem revelar quem vai morrer, seria péssimo, já que assim as pessoas não se sentiriam conectadas a nenhum personagem. Já que toda vez que elas começassem a gostar de alguém, elas se desanimariam, porque iriam achar que ele vai morrer. O lance do destino é deixado claro com o discurso do meu nome é Giorno Giovanna e eu tenho um sonho, com o arco do Black Sabbath, com a existência da Trish, com todo o histórico de JoJo até agora, porque como eu falei, é uma única história só, conectada em vários pontos. E o fato da sua parte favorita ser a parte 4, onde o destino começa a se mostrar super proeminente pelos motivos que eu já dei, e mesmo assim ainda não achar que o destino tem a ver com JoJo, me deixa claro que você não prestou atenção na parte 5. Diavolo nunca teve um destino. Ele achou que estava acima do destino, e por causa disso ele foi derrotado. Esse cenário do Doppio engolindo o Diavolo poderia ser interessante se fosse qualquer outro anime. Porque isso não é algo tão novo assim, e com certeza se fosse assim, todos chamariam de clichê. Mas estamos em JoJo, onde apesar de todos acharem que é só meme, existe muita coisa bonita, profunda e filosófica por trás, já que o Araki sempre trouxe JoJo como uma grande contemplação, a jornada do ser humano na história e a própria humanidade. O final não foi desperdiçado e nem mesmo foi tão diferente assim do final da parte 4 até, onde o vilão achava que tinha controle sobre tudo, mas acabou derrotado no meio de um ato desesperado para sobreviver, porque lentamente seu modo de vida perfeito, onde ele estava protegido por tudo, foi sendo derrubado. O arco do Diavolo é basicamente um Yoshikage Kira, que ao longo do tempo se torna um Dio Brando, e a dupla personalidade dele fazem dele um bom personagem. Talvez não o mais incrível, eu entendo quem não gosta dele, mas tentem assistir a parte 5 de novo, enxergando ele como um só e não como duas coisas distintas, por favor. Bom, no final ele disse que eu poderia discordar e fazer o que eu quisesse da minha vida, então eu fiz esse vídeo. E eu quero deixar claro de novo que eu não fiz ele pra ofender o Guto, nem a Cronosfera, eu sou fã dele, mas esse vídeo realmente veio com tantas coisas erradas que apesar de serem só a opinião dele, é visível que foi por falta de atenção, sendo que eu sei que quando ele presta atenção, ele é capaz de fazer análises incríveis. O intuito com esse vídeo é fazer com que todos que tenham se sentido como o Guto possam sair daqui intrigados, talvez com a mente mais aberta, pra voltar à parte 5 e assistir ela de novo com atenção. Afinal de contas, a gente nunca sabe se uma coisa é realmente boa assistindo só uma vez. A gente precisa vê-la mais vezes pra decidir se realmente ela continua boa ou se ela vai ficar ruim na nossa cabeça. Por final, eu quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. É um vídeo bem longo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se concordam comigo, se discordam. E por favor, não me ataquem só porque eu não concordei com o Guto. Eu tô começando agora e não quero ser esmagado e perder meses de esforço por causa disso, ok? Muito obrigado por me ouvirem até aqui. Uma ótima semana para todos. Saunders no Mi, desligando.